13 de março de 2024. 13 de março de 2024. Vamos ver aqui o que está rolando aqui, que nosso retorno tá bom, Fernando Guzeno? O que está na retaguarda? Deixa eu pegar o retorno aqui para ver, mas aqui, ó, o Cícero, como não fumega aqui, é porque não está funcionando tudo. Ah, é. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Tá, meu, Que tal? Ah, é? tu tá maravilhoso, tá ótimo. Tá muito melhor que eu. É culpa do Fernando, então. É culpa do Fernando. Ô, Fernando Guzeno, vem cá. Aqui eu acho que nós estamos tendo um probleminha aí. O que aconteceu agora, amigo? Aqui o 1 era aqui a 0 recuperação e o dele tá bem, cara. Ó, Fernando, aqui já deu para dar bom dia aí pro pessoal que tá nos assistindo. Tava tudo bem? Voltou. Talvez tenha sido o cabo lá. Bom. Eu fico dando um pau aí nessa coisa. Tá bom. Aí. São 8 horas e 27 minutos. Hoje é dia 13 de março de 2023. Eleições 2024. Raio-X das eleições. Nós estamos fazendo um raio-X aqui. O Jornal da Integração vai conversar com todos os presidentes de partido de Gramado e Canela. São 20. Daqui a pouco até surge mais um. Tem aqui Aqui, ó. Aqui em Gramado, União Brasil, Podemos, PP, PT, PSDB, Republicanos, PL, PSD, PCdoB, PDT e o MDB. Em Gramado são quantos, Cláudio? Desculpa. 11. E em Canela, Mais 9. MDB, PSDB, Republicanos, PT, Cidadania, PL, PP, PSD e PDT. A princípio são esses. Estou deixando alguém fora aí que está, digamos assim, em dia. Sim. Por favor, né? Pode estar avisando. Ontem nós demos a largada com essas entrevistas com o presidente do MDB de Canela, o Ademar Savi. Como é que eu fiz a ordem ali, Cícero? Quem vem, quem não vem? Eu lancei meio que na mesma hora para todos eles o convite, dizendo qual era a pretensão do jornal, e na medida que iam confirmando, eu então dizia, então deu a coincidência até de tu vir hoje na sequência do Ademar Savi. Entendi. Mas é só isso, não tem nenhum outro interesse de botar um ou outro na frente, até porque não altera muita coisa. Sim, eu tenho meio que neurose quanto ao WhatsApp, viu? Eu não consigo ver uma mensagem sem responder ou sem dar uma satisfação, né? Então, por isso, provavelmente, tenha sido um dos primeiros, né? Toda mensagem que eu abro, eu respondo. Né? Parabéns por isso. Amanhã vem aqui o André Cagliari, do Republicanos. Sexta-feira vem o Francisco, que é o presidente do PT de Canela. Daí dia 18, segunda-feira, vem o Jerônimo do PDT Canela. Dia 19, terça que vem, o Coronel Carvalho do PL daqui. Na quarta, dia 20, o Marcelo Dremer, ele é do Republicanos Canela. No dia 21 vem a Marga, PSDB de Gramado. Vai entrar na pauta aqui o PSDB de Gramado agora com o Cícero, com certeza. No dia 22, sexta que vem o Cid Silveira, do PSD, aqui de Gramado. Dia 25, na outra segunda, vem o Castilhos, do União Brasil. Depois vem o Coracini, do PP, dia 26. E os demais ainda estão a confirmar aqui. Todos eles já me responderam, mas estão vendo agendas, etc., para ver quando vão poder vir. Bom, voltando para a Vaca Fria, aqui, Cícero, mais uma vez para ti, muito bom dia. Quero te agradecer demais por ter aberto esse espaço na tua agenda, corrida de vereador, para vir aqui e conversar conosco e esclarecer a sociedade gramadense, nesse caso mais especificamente, sobre o alinhamento da eleição deste ano. Ainda está um pouco distante, né? Mas nós estamos num período muito importante no calendário eleitoral, que é a questão da janela, né? Que é onde parlamentares podem se transferir de partido sem perder os seus mandatos, né? Que conquistaram na eleição passada. Sim.
Tudo bem contigo, hein? Bom dia, Claudio. Saúde e paz. Nossa, amém, né? Dormiu bem essa noite, né? Ou tu ontem à noite enfrentou algum evento mais longo? Tinha um evento muito bacana lá, o evento da Broker. O Troféu Infinito, né? A primeira vez que eu participei do evento, um evento maravilhoso, né? Grandioso. Mas a noite foi tranquila, assim. Noite boa. Tomou um vinhote lá, hein? Tomei um pouco de vinho, né? Logicamente tive que levantar uma ou duas vezes aí para tomar uma água, para hidratar um pouco. Né? Mas tudo tranquilo. A gente bebe então a dose socialmente, logicamente. Né? Aqui em Gramados o alemão toma um vinho, né? Tinha chopp também, mas ontem à noite pedi um vinho. Pedi um vinhozinho. Logicamente. Vocês falam alemão? Socialmente. Vocês falam alemão lá na família de vocês, hein? O pai e a mãe falavam alemão, e os meus 2 irmãos mais velhos, alguma coisa, né? Só. A gente entendia muito pouco, né? Então, na nossa época ali... Não ia morrer de cedo, então? Não. Que me vaza, tu ia saber dizer? E viu? Vaza. Era o que tu precisava essa noite, então. Quando o radiador começou a ferver, água e a gente tomou, mas acordou bem agora com o chimarrão aqui, ajuda a hidratar também. Vamos para mais um dia, né? Muito bom, muito bom. Tu tem o que lá na tua família? São quantos mesmo? São 4? Nós somos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. Uma moça ou 2? Do meio o do meio é o César. É uma moça só, né? É o João, a Rose, por ordem, né? Mais velho é o mais novo. João, a Rose, o César, eu e o Felipe. O Felipe é o nenê. Felipe é o nenê. Todo mundo acha que ele é o mais velho, né? É mais conservado, né? Mas ele é o mais novo, né? Isso é trova. É verdade. Ele sabe disso. Ele pode escutar que não fica bravo, porque todo mundo acha que eu sou o irmão mais novo. E ali tem uma peculiaridade. Ele era, pelo menos, ele foi candidato pelo MDB, foi partícipe do governo, do PP. Ele não foi candidato, ele foi eleito, inclusive, pelo MDB em 2004, né? E aí, naquela legislatura, ele acabou trocando de partido ali, 2004, em 2008. Ele foi eleito pelo MDB? Sim, foi eleito pelo MDB. Né? Foi o vereador mais votado do MDB em 2004. Aí acabou, questões particulares, pessoais dele, no caso, mudando o partido, né? E, inclusive, aí fez parte do governo, ali, tanto naquele período como em 2 períodos seguintes, né? Foi mais 2 vezes daí candidato a vereador, aí pelo PP. Né? Não se elegeu mais pelo PP? Aí não. Fala pra ele, bem feito. Bem feito. Mas é um grande parceiro. O teu pai foi vereador, né? Meu pai foi candidato pelo MDB. Eu não me lembro exatamente. E por que o Felipe deu essa louca de mudar de partido, hein? Cláudio, enquanto falo isso, tanto o Felipe... o chimarrão, eu vou tomar. Ele não tá seco ainda? Tava assim. Tá. Eu sempre falo, inclusive, companheiros que deixaram o partido também, né? Cada um tem seus motivos particulares, pessoais, né? Alguns a gente entende todos, logicamente, respeita todos. Alguns, no meu ponto de vista, não se justificam, né? Ele, naquele momento lá da vida dele, tinha os motivos particulares, né? Pessoais de por que mudar. E, inclusive, nós éramos uma família tradicionalmente MDB, meu pai era MDB, né? Concorreu, fez parte do governo do Nelson de Nibir também, né? E sempre se tratando com muito respeito, inclusive a saída dele, né? Ele chamou toda a família, porque toda a família naquele momento tinha feito campanha para ele. Eu morava em Porto Alegre, naquele período lá de 2001 a 2006 eu morei em Porto Alegre. Por isso, inclusive, talvez eu não tenha sido candidato, né, naquele pleito de 2004, porque eu estava em Porto Alegre. E aí, quando a decisão dele, reuniu a família, deu as justificativas dele. E todos nós entendemos, né, respeitamos. Entendendo, eu particularmente não entendi, né? Eu disse para ele... Sempre fui muito sincero, a gente se dá super bem e com um respeito enorme, um carinho enorme, gosto muito dele. Mas naquele momento eu disse pra ele, olha, eu respeito, mas não chato concordo. Pra caramba. Não, eu respeito, mas não concordo, né, com a tua decisão. E, inclusive foi naquele momento que eu me coloquei à disposição do partido, né, que essa história eu já contei várias vezes, mas sempre é bom elucidar, né.
que naquele momento eu disse, olha, tio, bem tranquilo, se tu acha que tu deve ir, eu vou respeitar, eu não concordo. Mas eu vou pelo MDB. Mas eu vou me botar à disposição lá o meu nome ao partido ou ao MDB. Se o partido assim aceitar ou achar que é viável, eu vou ser candidato. E aí concorreram os dois irmãos. E aí foi na primeira eleição ali, 2008, nós concorremos juntos. Né? 2 eleições a gente concorreu junto. 2008... E 2012, então? 2012 ele não concorreu. E daí em 2016... e aí em 2016 ele concorreu novamente. E tu também. Em 2 eleições vocês disputaram. Tu acha que isso te melhorou como cidadão nessa questão hoje que tu precisa dentro do partido que ter essa compreensão e aceitar a decisão? Porque, de novo, o MDB agora perdeu vários membros, por exemplo, que mudaram de partido e que concorreram na eleição passada, que usaram cargos no governo e saíram. Isso te dá uma cabeça melhor, te prepara melhor para aceitar isso? Que o couro endurece um pouco, né? O Celso, ele usa essa expressão, né? O couro vai endurecendo com o tempo e a gente vai aprendendo, né? Então, acho que toda a experiência, tudo que a gente vive, né? A gente vai assimilando e vai construindo e vai entendendo e... com certeza, uma experiência que eu ganhei, né? Na própria família. E em quem teu pai e tua mãe votaram? Um para cada lado? Ou nunca perguntamos. Vocês não perguntaram? Não, a gente nunca perguntou em quem o pai e a mãe votaram. Os irmãos, é muito engraçado, tá? Os irmãos, automaticamente, eles abriam o voto, tá? Vou votar no fulano. Tchê, agora eu vou... Com aquele. Com o Cícero, eu tô com o Felipe. Tchê, é um respeito extremo entre a família. Olha... tranquilo, vai lá, eu vou votar no Felipe por causa disso, daquilo. Outros diziam, olha, minha mulher vai votar em ti e eu vou votar no Felipe. Então sempre foi algo assim muito tranquilo dentro da família, né? E a gente sempre respeitou todo o posicionamento dos familiares, da maneira que pensavam. Né? Nunca brigamos por causa disso. Discutimos no bom sentido. E muito pouco também, porque aí quando nos encontrávamos em período de eleição, né, estando eu, o Felipe junto, e os irmãos, a gente coçava, mas a gente tentava não falar em política, né? Na família, nos encontros familiares. Né? Uma vontade da... Então ficava todo mundo se coçando, uma piadinha, outra, né? Mas a gente não aprofundava o assunto, cada um fazia o seu. Logicamente, quando um irmão sozinho ia num encontro familiar, que o outro não poderia ir, aí o pau comia, né? Vamos dizer, aquele que estava de fora sobrava para ele, né? A gente sabia que era assim. Né? Tu tá com quantos anos, Felipe? Eu tô com 40 e... vou fazer 48, tô com 47 anos. Parece mais. É? Se fosse mulher, a gente diria o contrário, né? Mas não parece tanto assim. E aí tu se filiou no MDB ali nessa época, em 2007, 2008, ou já era filiado há mais tempo? Já era filiado. Já me filiei no MDB. Você lembra o ano que tu votou a primeira vez, hein? 86, ou não? 76, 86, 96. Eu me filiei em 98. 98. 98. Eu já era filiado no MDB. Cirlei Rec, muito bom dia. Sônia Maria, bom dia. A oposição de Gramado é diferente, pois querem o crescimento de Gramado, pois é por um bem maior, diz o Paulo Gordo. Ele pede também, como é que se diz chimarrão em alemão? Tu vê, nós não temos a palavra chimarrão em alemão. Não tem, né? Porque aqui do... É chamado de chá, tê. Chá, tê. A gente fala tê, tringa. Vamos, roxa, tê, tê. Tê é o mesmo que chá. Sim. Então, em alemão é o chá, e não é chá, né? Mas é parecido. Paulo Andrade, bom dia, um abraço, Paulo do Lajado Grande. Muito obrigado pela audiência de vocês todos, pelo carinho, pela participação. Acabamos o chimarrão em atualidades agora há pouco e nesse momento estamos conversando com o presidente do MDB aqui de Gramado. Fizemos aí um preâmbulo ali para identificar bem o Cícero, que está comandando essa legenda aí os últimos anos já. Pois é, na verdade eram para ter eleições na presidência do partido ano passado, né? Pelo motivo ali do Covid, no ano anterior lá foi postergado e acabou ano passado o diretório do partido, né, nacional, dizendo que os presidentes iriam ter mais 2 anos. Então me incumbiram essa missão, porque é uma missão complicada, vamos dizer, né? Presidir, partido ser vereador, sem
Sem vereador e sem cargo, né? Nenhum, fica... Então, acumulou algumas funções sobre mim. Né? Mas junto ao executivo e junto aos vereadores também do MDB, eu distribuo tarefas, funções, são todos solidários e parceiros, né? Então por isso que eu aceitei dar continuidade, né? Bem tranquilo, é um orgulho grande, né? Presidir o partido, partido com a força que o MDB tem em Gramado. Mas eu digo, não é uma gestão do presidente, é uma gestão nossa, né? É minha, do Paim, do Renan, enfim, da executiva, de todos da Karen, né? A nossa vice. Então a gente compartilha funções, tarefas, né? E tocamos o barco. Perfeito. O MDB, eu particularmente acompanho a eleição aqui desde os anos 2000. Mais precisamente 2003, quando vinha instalar a integração aqui, o Pedro Bala era o prefeito, que tinha ganho a eleição de 2000. Até então o Nelson de Nibier. Foi 3 vezes prefeito, né? O Nelson. 3 vezes. Era o prefeito. Tentou a reeleição, veio a falecer no meio da campanha. Sim. E aí o Pedro Bala ganhou a eleição e em 2004 se reelegeu. Já em 2004, nessa eleição, o MDB não tinha candidato, apoiou o PDT com o Fedoca. O vice, eu nem lembro mais se já era o Zucoloto em 2004. Tinha aquele 2004... que era aquele que era secretário de Não, foi saúde, o Caetano. 2004 foi o Caetano. Esse aí. Isso. O Caetano. E então o Felipe candidato disputou, desculpa te interromper, mas o Felipe disputou e perdeu por 1 voto junto ao diretório em ser vice naquela... que ele seria o vice junto com o Bertolucci, daí o Jorge que assumiu o lugar do Dinebir. Não, ele seria vice do Fedoca naquela eleição de 2004. 2004. Seria Fedoca e Felipe. E ganhava a eleição. Não, porque foi então... Bom, não, ali eu não posso julgar. Tem uma outra coisa que tá pegando que tava me confundindo. Tá, 2008, o MDB também achou por bem não ter candidato próprio e apoiar de novo o Fedoca. Foi Fedoca e Zuco, né? Em 2012, nesse interim de 8 a 12, veio para o MDB o Caio Tomazelli, que estava navegando no PSDB, certo? E veio a ser o candidato do MDB, já com a oposição ao PP, digamos assim, quebrada. O PT concorreu com o candidato Gilney Benetti e o MDB concorreu com o Caio. A ordem não lembro. Caio Sérgio Brolho, exatamente. E o PT foi o Gilney e o Sérgio Spanenberg, né? Em 2016, o MDB de novo apoiou o Fedoca, porque lá em 2012 o Fedoca não concorreu. E o Nestor se reelegeu com facilidade. Em 2016, o MDB apoiou o Fedoca e colocou de novo o vice desta feita, o que vinha sendo vereador, o Evandro Mosquen, e aí levaram em cima do Pedro Bala com o Jorge Drum. Uma campanha brilhante, muito bonita, forte, e uma vitória, de certa forma, até meio que inesperada, né? Em cima do cara que era 4 vezes prefeito da cidade. Nós corremos contra todas as probabilidades, no caso, né? E contra todas as indicações, né? Então, contra 2 nomes que no momento apareciam como os mais fortes, né? Que era o Pedro e o Jorge Drum. 2 nomes fortes. O Pedro não se fala, né? Todo o currículo que ele tem e toda a boa gestão que fez também, né? E o Jorge Drum também naquele momento, né? Ele tinha muito respaldo, mas foi um trabalho, como tu falou, muito bem feito, muito elaborado, muito agregado. Eu particularmente, né? Nesse momento já estando no partido, o diretório é composto por 45 integrantes, né? Eu e mais 5 companheiros achávamos que tínhamos que ter candidatura própria, né? Então apoiávamos a candidatura do Evandro naquele momento, né? Fomos vencidos pelo diretório. A gente sempre fala que a decisão do diretório é soberana, né? E assim a gente aceitou tranquilamente. Entrei naquela campanha e fiz uma campanha como sempre faço, de peito aberto. Perdeu, não vai chorar. Não. Se junta.
Não, a democracia é isso, e a gente tem que aceitar, né, Cláudio? Eu fico muito bravo, né, dentro das agremiações dos partidos, quando há uma discussão interna no partido e racha o partido. Infelizmente aconteceu na última eleição estadual aí com o meu partido mesmo, essa ruptura, essa briga interna. Apoia o Eduardo Leite ou não apoia? Ou é vice ou não é vice, ou tem candidatura própria. Eu fui a Porto Alegre, né? Como delegado aqui do partido, votar, e votei por candidatura própria. Queria que o Gabriel Souza fosse candidato a governador. Perdi. Então eu respeito, né? A democracia é isso, é o que eu digo. Então, só que infelizmente alguns companheiros assim não pensam. Isso não é salutar para partido algum, porque aí acaba diminuindo o partido, né? É porque no momento aí tu perdeu, não, então eu não quero, eu não apoio. Não vou apoiar. Aí não é democrático, né? É verdade. Bom, aí o MDB aqui decidiu em 2016 apoiar o PDT, o Fedoca, e colocou um vereador que estava sendo brilhante, estava em destaque, o Evandro, né? Sim. Como vice do Fedoca. Né? Sim. Perderam. Não, ganharam. E depois perderam ganhando, né? Sim. O MDB perdeu ganhando. O Fedoca, em detrimento a belíssimos nomes, eu às vezes posso até parecer meio puxa-saco, mas não me importa. Se eu ver um cara igual o Everton Michaelsen, que eu conheço, e dizer que ele não deveria ter sido o secretário da Fazenda, nos 4 anos, é uma bobagem. Aí o Fedoca achou melhor chamar um cara lá à distância. Boa pessoa, não tenho nada contra o indivíduo que veio, que tinha perdido a eleição lá pelo PDT. Sim. Não tenho nada contra o outro que veio de Caxias, até pelo contrário, tenho amizade com ele, para ser secretário de turismo e presidente da Gramado do Tubo, que tinha perdido a eleição lá pelo PDT. Mas esse negócio era exatamente o que o Fedoca tinha dito, né? Que era a vez e a voz dos gramadenses. Sim. E depois ele não conseguiu executar isso exatamente por uma rixa com o teu partido, o PMDB, porque ele achava que o MDB já tinha a fatia suficiente e necessária com aqueles 3 ou 4 secretarias. A gente teve ocupação em algumas secretarias importantes, né? Nós estávamos na agricultura, na obras, na saúde, na assistência social, e eu com a subprefeitura da Várzea, né? Então, eram secretarias importantes, sim, mas também o MDB se o PDT não disponibilizava mais nomes e mais gente, né? Exato. E era dessa maneira que a gente pensava o governo e que precisa ser pensado, né, Cláudio? Indiferente, não vamos dividir 50-50, fica com tantas vagas, eu com tantas. Então, infelizmente, no meio político, né, algumas vaidades, vamos dizer, né? E infelizmente houve essa ruptura, essa briga política, né, que nos atrapalhou muito. E eu te digo, tá? Eu falo e reitero isso várias vezes. A administração não foi ruim. Muita gente, a administração, pior administração de Gramado. Teve grandes feitos a administração, sim, e eu defendo a administração. Mas ela politicamente, né, ela falhou nesse aspecto. A gente falhou, politicamente rompeu, houve essa briga interna, onde não há essa união, houve então um trabalho sério feito, conquistas importantes, eu digo, tá? Nós já vamos chegar na eleição de 24. Por exemplo, né, lá na Várzea, a gente deu continuidade a trabalhos que já vinham sendo feitos e importantes. A gente terminou o ginásio da Vila Olímpica, reformulou toda a Vila Olímpica com quadras poliesportivas, centro de saúde, pista de skate, pista de caminhada, o centro de saúde da Várzea Grande, que era um sonho, foi construído, né? Foi dado início à reformulação da Praça do Alto da Aviação, da qual agora o governo também fez um excelente trabalho. Muito bonita, né? Maravilhosa a praça lá. Fui lá, fiz um vídeo, publiquei, o que veio de comentário, também nós queremos uma assim, criou um problema pro governo. Tem uns espaços muito bacanas. O maior espaço. A Vila Olímpica é um luxo. Né? É referência. Para criar filhos naquela redondeza. É muito bacana. A gente tem uma área de lazer muito boa. Então houve vitória, sim. Né? Mas infelizmente, politicamente, né, como a gente falou aí, por essas brigas internas, acabou a gente não conseguindo
demonstrar o Evandro, que estava sendo feito. O Evandro era o pivô de tudo, né? O Evandro era o vice-prefeito e ele ficou muito chateado com o Fedoca e não conseguia aceitar que aquilo não andasse melhor e que não andasse mais em comunhão com aquilo que tinha sido dito na campanha, que era Gramado para os gramadenses. E o Evandro ficou chateado, não queria mais ser candidato, mas aceitou, naquele momento, em 2020, ser o candidato do MDB e fez 43% dos votos. 37% dos votos. Não sei exatamente. Evandro Mosquen sendo vice desse governo, que, para terem uma ideia, só para relembrar, porque eu acompanho isso como jornalista, o Fedoca, quando saía, ele tirava até a cadeira, para o Evandro não sentar na cadeira dele. E o Evandro continuou forte. Na minha visão, com 3 candidatos, o Beto Tomazini pelo PSDB em 2020, o Evandro, então, agora separado do PDT, porque pelo fim o PDT não botou candidato, e até há quem diga, e quem notou isso, que alguns dissidentes do PDT acabaram até se juntando ao Nestor. Sim. Como foi no dia da festa da vitória, um dos maiores destaques do PDT foi lá dar discurso. Eu falei com ele semana passada, inclusive. Né? É o Schaumlefer? O Jacó, né? Um abraço ao Jacó, se está assistindo. Não, que não tem nada a ver com isso, né? Sim. É política mesmo, tá? E aí o MDB manteve essa candidatura. Na minha visão, o MDB, eu disse agora no final do chimarrão, continua sendo a segunda força política do município, em que pese, se a gente entrar no MDB e ver a realidade que tu enfrenta como presidente lá, de estar, digamos assim, buscando pessoas para conseguir fazer 10 candidatos, tem que buscar um personagem de outro partido para ser o candidato a prefeito pela sigla, e ainda nesse caso, falando especificamente de Gramado, da esquerda, onde que 85% dos votos foram, 75% dos votos foram para a direita na eleição presidencial, pode ser um indicativo, não pleno, mas serve como base. O MDB internamente é sofrível. Agora, às vistas da sociedade, ele é a oposição. O MDB é o único partido de Gramado que representa qualquer oposição ao governo do PP. E Sim. tem esse compromisso e essa responsabilidade, eu atribuo isso ao MDB, que tem 3 vereadores na Câmara e que tem esse histórico, principalmente antes dos anos, ou até os anos 2000 ali, com personagens como era o seu Nelson de Nibier. Sim. E por isso que nós estamos agora chegando na eleição de 2024, que é o desafio do presidente, desafio do MDB. E me parece que o Evandro, definitivamente, nessa eleição, eu também conversei com ele, não quer participar, o que é um prejuízo imenso para o MDB, não é, Cícero? Como é que tu vê isso? Infelizmente, né, tu fez um relato meio histórico aí do MDB, e a gente, por não ter tido sequência, né, em governos, nós fomos sempre fragilizados por isso, né? É diferente do PP, por exemplo. Eles dizem, o PP sempre tem nomes fortes. O PP havia ficado 16 anos no governo, com secretários, com adjuntos, né? Enfim, fazendo e trabalhando, porque a gente vive daí a vida política. Era o que eles faziam, construindo nomes, né, em cima desses trabalhos sendo feitos, né, seja em Secretaria de Obras, Agricultura ou Saúde, onde acaba ganhando visibilidade. Nós, então, tivemos aqueles 4 anos, dos quais pudemos estar à frente de algumas secretarias, né, mas passado esse pleito, elegemos 3 vereadores, então, né, passado esse período. E aí houve muitos dissidentes, né? Como tem acontecido, infelizmente, historicamente, com o partido. Eu falei com o Evandro esses dias sobre isso, inclusive, né? E o Evandro disse, cara, não te preocupa, o MDB é assim, ele se reinventa, mas infelizmente as pessoas levam um bairro e acabam indo para o privado ou se afastando da política. Alguns que estão trabalhando no privado dizem, agora eu não consigo participar, meu trabalho vai me tomar o tempo, eu não vou poder me dedicar à política. A gente respeita, né? Alguns outros, por outros posicionamentos, outros motivos, acabaram trocando de partido. Então,
É uma missão árdua e difícil, sim, mas a gente leva a bandeira do MDB aí, leva essa bandeira de oposição, como também houve nos comentários aí, a gente sempre tem procurado fazer essa oposição construtiva, não destrutiva, né? E no futuro cria-se nomes, o Daniel vindo do PT, aí essa colocação que tu fizeste, Cláudio, a família do Daniel é MDB. O pai do Daniel é meu amigo. Nós somos parentes pelos avós, inclusive, né? Distantes. Não é nepotismo. Não, tudo bem. Se for cargo eletivo, sim, não tem problema o nepotismo. Não, mas é bem distante, tá? Mas somos parentes, inclusive. Gosto muito da família do Daniel. A gente se conhece toda a vida e era uma família MDB. Em determinado momento lá, o Daniel achou por bem se filiar no PT e ser candidato ao PT. Mas se olhar o histórico do Daniel e o posicionamento dele, vê que ele nunca foi radical. E se ele fosse, se ele tivesse os princípios radicais da extrema esquerda, por exemplo, né? E nem esse histórico que eu falo de familiares de MDB também conta, né? Então, se ele fosse um radical de extrema esquerda, não fecharia com as nossas diretrizes. O MDB... há posicionamentos de esquerda, há posicionamentos de direita, tá? É um partido de centro. Eu não aceito que chamem o MDB de mureteiro, porque o MDB sempre foi um equilíbrio, tá? Mas o MDB não é mentiroso, tá? Em respeito a outros partidos, tá? Mas, por exemplo, o partido do governo, que às vezes se vende como extrema-direita, a gente sabe que tem secretários que são esquerda no governo do PP hoje. Nesse momento? Existe, tu certeza. Diria quais são? Não vou citar nomes, mas a gente sabe que tem. tem com ideais de esquerda e se vendem, né, como um governo de direita. Isso não é verdade. Né? Então, inclusive na eleição, por exemplo, a eleição estadual, eles apoiaram o Onyx, que era quem representava aqui Bolsonaro, né, em maioria. O MDB abriu, né, logicamente, que alguns não aceitavam o Eduardo Leite. Nós, então, não nos posicionamos, abrimos para os nossos filiados optarem por votar no Onyx ou no Eduardo Leite, mas o PP não, né, fez campanha para o Onyx se mostrando de direita. Não, nós somos de direita. Passada eleição, sim, passada de eleição, há membros do PP trabalhando lá dentro do governo Eduardo Leite, né? Então, aí há essas controvérsias, né? Nós somos muito claros no nosso posicionamento, né? E a gente não vai passar isso para a comunidade. Tu falou em 75-25. Entre Bolsonaro e Lula, aqui em Gramado deu 75-25, certo, tá? Mas entre o Onyx e o Eduardo Leite deu 60-40. Tá. Não, mas aí você teria que pegar o primeiro turno apenas. Se fizesse essa conta, teria que pegar o primeiro turno, onde o Eduardo fez 27% contra quase 40%. Mas o 43% do Onyx. Quando não há o no segundo turno, o PT votou e desempatou. Sim, tá, mas eu digo aqui em Gramado. Né? Então não. Tá, desculpa. Não, tô falando aqui em Gramado. Tá, entendi. Como é que foi, Eduardo e. Aqui 60-40. Sim. Né? Tá, Bolsonaro deu 75-25. Sim, né? E o Onyx perdeu 15% em relação. Aqui em Gramado, quando mostrou-se uma ideia mais moderada, no caso, né? Tu vê que o extremismo não é tanto, né? Então foi 60-40. Então é nessa ideia. Entendi. É bom o teu raciocínio. Sim. Que eu não tinha colocado na conta. Sim. Mas então, também muito tem a questão pessoal, né? Quem é a pessoa? O Onyx não foi bem aceito por muitos da direita. Sim. A gente sabe disso, né? Então, foi isso. E também o Eduardo Leite não é do PT, como é o professor Daniel. Sim. Mas é como eu disse, tu lidando aí e falando em questões pessoais também, né? O professor Daniel é muito da pessoa, né? Se tu olhares as diretrizes, os princípios do professor Daniel, vai ver um cara de família, um cara de igreja, né, desses princípios extremistas, vamos dizer, que vendem muitas vezes da esquerda,
Daniel não se enquadra nisso, né? A Mauri Vasconcelos te manda um abraço. Opa, grande Almari. E ele colocou ali, grande abraço, Felipe. Ah, é? Mas eu sou acostumado, a gente é acostumado a ser confundido, Felipe e o Cícero aí. E a Maria Lorsic. Tá, beleza. Agora, diante de todo esse cenário, o Evandro não quer ser o candidato, vocês têm esse acordo com o professor Daniel, isso continua certo? Ele já assinou o MDB ou ainda não assinou? Tá nos trâmites agora, né? Agora estamos na janela, nesse período até dia... Tem resistências no MDB, por exemplo? Como é que está sendo enfrentado isto? Não houve resistências, não, tá? Toda decisão, como eu disse, não é tomada pelo presidente, eu levo para o diretório, né? No momento em que isso foi pautado, eu reuni o diretório, coloquei, e deixa eu te ponderou para perguntar... o diretório e o diretório nos apoiou e aí a gente levou adiante. Perfeito. E o professor Daniel, ele também vai ser o candidato a prefeito em 2028? Isso sai junto no acordo? Tomara, a gente torce para que seja 2028 já nosso candidato à reeleição. Isso aí. Isso aí. Aí bem tranquilo, né? 2028 até lá tem um longo caminho, mas primeiro a gente tem agora o de 2024, esse pleito aí, né? Para passar, né? Mas eu gostei de ter o raciocínio de novo, foi rápido, porque realmente é que eu tô colocando na conta que essa eleição agora é um pouco mais dura, né? Sim. Ela é um pouco mais difícil. Não, eu entendo. E depois, a exemplo de 2008, quando o Fedoca praticamente empatou a eleição com o Nestor, vai ter de novo isso agora, vai ser o 8º ano do Nestor em 2028, se ele se reeleger, né, no caso. Sim. E aí seria, em tese, uma eleição um pouco mais fácil. Aí vai ser um momento que o PP também vai brigar muito para saber quem é que vai ser o sucessor do Nestor e vai equilibrar o páreo em 2000, na minha visão. Né? É uma coisa natural. O que não quer dizer, obviamente, que vocês não poderiam ganhar essa eleição agora. Isso aí eleição é uma eleição, outra questão. Né? O MDB vai conseguir estar montando a chapa de 10 candidatos a vereador? Qual é a perspectiva? Você hoje está com 3 vereadores para a eleição agora. Cláudio, a gente vai ter 10 sim, né? O MDB tem 1.000 filiados, mais de 1.000 filiados, né? Então, dentro desses, existem nomes super competentes, preparados a estarem aí botarem o nome à disputa, a ganharem uma eleição aí para vereador, né? E vamos ter os 10, sim. A gente sabe, diminui, tu estava falando aí, são 11 partidos hoje em Gramado, né? São 10 candidatos por partido. Mas nem todos. Se cada um botasse, seriam 110. Na última eleição foram 99 candidatos a vereador. Eu acredito que não chega, logicamente, os partidos não vão completar os 110. Minha visão é 70. Eu acho que entre 70 e 80, né? Aí teremos que verificar o coeficiente, né? Enfim, algumas regras ali, né? Mas nós vamos trabalhar dentro da realidade para mantermos os 3, tá? Mas numa ideia bem real, e eu já falei isso para ti, tá, Cláudio? A gente briga por 2, então... Se fizermos 2, tranquilo, é um trabalho bem feito, a gente está brigando para ter 3, né? Dentro da nominata. Se ficar com 2, vai ficar dentro do que esperamos, vamos dizer. Se colocarmos só 1, vai ficar abaixo do trabalho que a gente está fazendo. Do desejado. Então, 3 vai ficar, nossa expectativa vai ser suprida ao extremo, 2 tranquilo, né? E se botar só 1, aí a gente fica abaixo, né? Mas a gente vai trabalhar para botar 2 ou 3. A gente vai trabalhar botar 3, né? Se for 2. E como é que vocês estão lidando, por exemplo, com o PT, que historicamente, então, nesses anos todos, só teve uma eleição que essa oposição não veio toda ela conjunta? Eu acho que foram 2, Cláudio. Desculpa. Aquela que o Caio foi candidato em 2012. Foi, e teve uma outra que o Gilney também foi. Sim, foi. Não apoiou o PDT, no caso. Porque o MDB só teve candidato de 2000 em diante, somente. O Gilney foi 2 vezes candidato, se não me engano. A prefeito? Ele vai estar aqui, mas eu acho que não. Acho que sim, contra o Nelson lá ele foi também. Foi lá atrás, mas antes do ano 2000, então. Putz,
Deixa eu me lembrar agora. Se eu não me engano, foi o pai do Jacó. Então foi naquela eleição de 2000, possivelmente. Pode ser. Pode ser, sim. Não, tá, tudo bem. Mas de lá pra cá, por exemplo, nesse histórico de 2000 pra cá, era comum, ou é comum, nas eleições o MDB andar com o PT, com o PCdoB, com o PDT. Como é que tá essa articulação aí depois daquele mandato, daquela gestão de 17 a 2000 de 2017 a 2021? Quem toma as diretrizes e dita a regra agora, hoje, né, com humildade, com conversa e com diálogo, logicamente, mas é o MDB. Nós é que estamos colocando candidato e estamos conversando com todos, sim. Alguns serão coligados, outros virão a apoiar. A gente não despreza ninguém, né? Na conversa com o PT, na desfiliação do professor Daniel, inclusive eu fiz parte dessa reunião, né? E com muito respeito que a gente tem a companheiros do PT que estiveram frente à Câmara. O Gilney foi um bom vereador, fez bons projetos por Gramado, é um cara capaz, né? A gente sabe do histórico dele, né? E outros integrantes do PT também, pessoas qualificadas, então não é demérito nenhum, né? O único problema, justamente, Cláudio, é essa leitura a partir dessas últimas 2 eleições a nível nacional, aí, dessa polarização, né, que se mistura muito. Então, o que acontece nacionalmente e o que acontece aqui no nosso município. Né? Acaba refletindo um pouco, reflete, exatamente. É isso que a gente quer desmistificar. Tá? A gente vai conversar com todos, tem companheiros competentes no PDT, no PCdoB, no PT, no PSDB, no PL, no Podemos. Eu tenho conversado com todos os republicanos, enfim, em todos os partidos. E eu te digo, como eu falei do PP antes, né, do partido atual no governo, muitas vezes há uma máscara, assim, não, eu sou direita, né, sou extrema-direita, e não é. Há raízes lá, há atitudes, há demonstrações de que é um governo de centro. E eu não tenho nada contra isso. Sim. Não há problema ser assim. Tá? Não há problema. Mas, Cícero, eu, analista político de Gramado que sou, eu vejo uma única possibilidade ali, que seria o PL, que se apresenta como independente do governo municipal. Sim. Além do PT, do PCdoB, do PSDB e do MDB, que hoje aparentemente já estão juntos. Você buscar o PL, ele sim é radical de direita e não andaria junto com esses da esquerda. Aí você pega republicanos, Podemos, PSD e esses demais aí, estão todos eles com os cargos no governo. Eu acho dificilmente teriam força. A gente sabe União que Brasil. Infelizmente, né? Tem isso, né? Quem tem cargo, quem tem governo tem cargo, quem tem cargo compra voto e compra aliados. É assim de cima a baixo. Em algumas conversas de articulações, as pessoas dizem, se fosse eu, diferentemente, articulava com o governo. Cara, articular com o governo em troca de cargos e apoio é uma articulação mais fácil que existe para fazer. O MDB, tenho certeza que o MDB poderia fazer parte do governo. Tenho praticamente certeza, tá? Não posso tu diz agora isso do Nestor. Do governo, se eu sentasse lá e chegasse e dissesse, a gente não vai ser oposição, uma secretaria, precisamos de 2 secretarias. Então, esse tipo de articulação política das quais fazem aí e apoiam, cara, é a mais simples que existe, né, Cláudio? É a mais difícil, e que eu digo, é a nossa, mantendo os princípios, representando aqueles que nos elegeram, né, que nos elegeram para ser oposição, para ter ideias e diretrizes diferentes, né? Indiferente de cargos, né? Então, é essa função que a gente está cumprindo, e eu tenho certeza que estamos cumprindo muito bem, eu e os outros 2 vereadores do MDB, mostrando o posicionamento dos quais aqueles que nos elegeram esperavam de nós, né? Mostrar a oposição. Como é que está a questão do vice do professor Daniel? Estamos trabalhando esse mês aí, tem alguns nomes, tu inclusive já relatou alguns nomes no jornal, né, de alguma fonte aí que tu recebeu, né? Então,
esses nomes, e durante esse mês aí a gente vai definir, tá? Estamos trabalhando em cima de números também, estamos conversando com pessoas, né, com várias pessoas. A ideia de um projeto, eu sempre digo, não é uma ideia de um partido. Quando a gente senta com essas pessoas, a gente senta sempre numa ideia de coletivo, né? Então vai ser definido. O PSDB hoje está próximo de nós, sim, né? Fez essa demonstração, inclusive apoiando em outros momentos as presidências, as votações, da Câmara, inclusive, né? Eu hoje sou o presidente graças ao voto do PSDB lá, porque foi o voto ali que definiu. Com certeza. Enfim, foram 5-4, né? Senão não seria, né? Foi determinante. A gente está trabalhando, mas vai ser definido em breve, viu, Cláudio? Ainda não há definição, mas vai ser definido. Possibilidade de mudar, por exemplo, de daqui a pouco o professor ser vice de, por exemplo, alguém do PSDB, a possibilidade do MDB de entregar a cabeça de chapa, por exemplo, eventualmente, Tudo por uma depende. conjuntura. A gente trabalha, não há uma convicção absoluta, tá? Depende dos nomes que se apresentarem, né? Hoje não, hoje a nossa ideia sim, o professor Daniel, MDB, ser o cabeça de chapa, mas depende os nomes que vierem a se agregar, né, a esse nosso conjunto aí, a esse nosso bloco, né? Sabe que tudo é possível. Muitas vezes nas outras eleições as pessoas cobram isso. E é certo. A gente precisa ter uma pré-definição. Hoje somos todos pré-candidatos. Ninguém é candidato. Inclusive nem pode dizer que é candidato. Não. A gente vai, mas a audiência sabe disso. a gente vai responder mais tarde, né? São todos pré-candidatos, né? E a gente sabe que aqui em Gramado, a própria eleição do Pedro Bala lá, ele definiu o vice no último dia. Tu está dizendo essa de 2016? Isso, ele não definiu o vice, o Jorge Drum, no último dia. Não, isso aí. Né? Não então, é obrigado a decidir agora. Então agora. Eu tenho que especular, né? Lógico. E a comunidade... Até quando tu anunciar de uma vez, vai terminar as notícias aqui. É verdade, aí perde a graça, né? Não tem mais o que especular aqui. Então, é assim. Há ideias formadas dentro de um bloco, diretriz, onde a gente vai trabalhando, mas a política é volátil, ela é dinâmica, né? Os quadros podem se modificar, não no nosso partido somente, como nos outros partidos aí que vão disputar a eleição, tenho certeza disso, né? Então hoje a gente tem uma ideia, sim, firmada, e estamos trabalhando nessa ideia, e vamos ver lá até as definições. Tu já tem alguns nomes ali que tu poderia colocar como pré-candidatos de vereador? Sim. Além dos 3 que estão nas cadeiras hoje. Não. O Renan, o Painho, vocês eu não sei quem são. Esses 3 são pré-candidatos a Denise Dini Beer vai concorrer a Simone, de novo. Sim. A Simone? Sim. Denise é a professora que saiu, que foi embora. Isso. A Simone é filha do Nelson. Sim. Ela poderia usar isso, né? Sim. É bacana quando a gente tem um histórico no sobrenome, a gente leva esse sobrenome e isso trabalha a nosso favor. Eu sou grato também pelo sobrenome que eu tenho, Altraiter, né? Então é uma família tradicional que já vem lá do meu avô, que já foi vereador também, meu pai, uma pessoa muito benquista. Então quando a gente herda essa tradição, é um ganho, né? Que bom. A gente é a herança que a gente espera deixar aos nossos filhos, né? A Simone herdou essa herança, então, do Dinibir aí, né? É um nome forte, já o próprio sobrenome dela já traz um peso, né? E além dela ser uma pessoa super capacitada, preparada. Deixa eu só esclarecer uma coisinha mais contigo, Cícero, que já estamos conversando há 48 minutos, para acreditar. Boa, passa tu disse que tu tem convicção, por exemplo, que se tu sentasse com o governo, ele... Não, eu disse quase convicção, né? Eu disse quase. Com certeza, né? Tá. Chegou a ter essa conversa dentro do MDB, dessa possibilidade? Não, em momento algum. Não, em momento algum houve essa possibilidade. Como eu disse, nós fomos eleitos lá por uma parcela da população
que vê... É uma dedução tua, então, de que pro governo teria sido muito bom se não tivesse o MDB na oposição e tal. Não, e é uma dedução que eu chego falando com outros partidos que inclusive vêm me procurar e às vezes colocam isso, né? Vamos conversar, vamos argumentar. Eu disse, mas qual é a conversa? Né? Não, se a gente puder estar assim, a gente vai estar lá no governo. Eu disse, não, mas essa conversa hoje não existe, né? Esse tipo de articulação é muito fácil. Foi alguns partidos que tu citou ali, com muito respeito a todos os partidos, muito respeito. Mas as articulações que eles fazem, eles têm alguns cargos, como tu falou, aí dentro do governo, e aí ficam amarrados no governo. Né? Então... O FEDOC se lançou pré-candidato. Haveria possibilidade de o MDB apoiar de novo o FEDOC? Cláudio, tudo é possível nesse mundo, no mundo político, tá? Eu escutei só que o FEDOC era pré-candidato aí pela... uma manchete que saiu, não sei se alguém indagou eles. Eu escrevi de uma fonte que trouxe recebeu a notícia de lá, que estava na reunião onde ele se lançou pré-candidato. Sim, mas te digo, hoje essa possibilidade muito baixa, né? Porque a gente trabalha com o nome do professor Daniel, sim, né? O professor Daniel está vindo no MDB. E se o FEDOC aceitasse ser vice, por exemplo, daqui a pouco? Cláudio, política a gente conversa. A gente não tem janela fechada. Conversa com todos os partidos, né? Senta, verifica os posicionamentos, o que as ideias, se agrega a ideia. E se o FEDOC concorrer, por exemplo, a prefeito? Vamos supor que o professor vai por vocês, com o PSDB junto, mais PSDB, eu acho que também o PT, não sei se vai se declarar apoiador do MDB, em razão especialmente por causa dessa mudança do professor, que algo que eu levantei, estão um pouco chateados, mas o presidente, o Gilney Benetti, deverá vir aqui. Ainda não tem a data definida, mas já conversamos e ele vai ver a agenda dele também. Sim. Aí a gente já pode estar esclarecendo isso também. Mas daqui a pouco do FEDOC, tu acha que da parte dele, conhecendo melhor ele, tu que foi servidor de confiança dele, tu acha que ele aceitaria concorrer como vice para fazer uma frente de oposição, por exemplo? Não faço ideia. Tá? Ele é forte, por exemplo. Se ele for candidato, professor Daniel, o MDB, PP e PDT, qual é a força que tem o FEDOC? Não faço ideia hoje também, Cláudio. Tá? Tu acha que ele sempre... A gente tem trabalhado com números. Tu acha que ele sempre trabalhou e se deu melhor, assim, em razão da força do MDB, na militância? E a gente falou em nome, tá? O FEDOC, ele foi vice do Nelson de Nibier. Ele era filho do Walter Bertolucci, uma família, né, tradicional também, né, ex-prefeito político, foi vice então do Nelson de Nibier, se colocou à disposição várias vezes, dos quais nós apoiamos, né, Cláudio. Então, logicamente, toda essa visibilidade, essa força já foi prefeito, né, então a gente respeita extremamente a história do FEDOC, sabe, que não tenho números, né, mas eu tenho certeza que agregaria. Dentro da comunidade aí, ele é um nome com força, sim, isso não tem dúvida. Né? Muito bem. Mais alguma colocação que tu gostaria de fazer em nome do MDB de Gramado? Não, Cláudio, eu acho que foi uma conversa muito bacana aí, como eu disse, quando a conversa é boa, rola, né? A gente já está há um bom tempo aí, né? É bacana poder usar esse teu espaço, contar um pouco da história. Tu assistiu ontem o MDB de Canela lá? Tia, eu não assisti, tu me passou e foi uma falha minha, mas os dias têm sido tão corridos, tá? Tão corridos, a gente sim, tá numa corrida. Sim, tu entra num evento às 7 horas, sai à meia-noite. É verdade. O tempo que eu teria para olhar ontem de noite não deu, né? E a hora que eu cheguei em casa não estava com muito sono, né? Aí chega em casa com sono, cansado. Aí não e com fome. Não. Fomos muito bem servidos lá, Deus. Nossa, o evento foi maravilhoso. Não me bota nessa fria. Não, mas é que... Um grande abraço aí ao pessoal da Broker e parabéns pelo evento de ontem à noite. O teu troféu infinito. E um abraço também pro pessoal da Cressol. Né? Da qual tu fosse aí eu lá fui, no evento, eu acabei não podendo ir. O Neri, o Joel, dos teus colegas do Neri, o Joel, o Renan, o professor, pré-candidato a prefeito,
São os que eu lembro que eu vi lá de vereadores. Ok, então, Cícero, deixa um tchauzinho aí pra galera. Obrigado, Cláudio, mais uma vez aí pela conversa, pra gente poder ter esse bate-papo informal aí, descontraído, poder passar um pouco da história do MDB aí, e dar um recado aí do MDB, que estamos aí fortes na eleição, e um abraço a toda a comunidade aí que acompanha o nosso programa aí. Muito bem, esse raio-x das eleições de 2024 que o Jornal da Integração está fazendo com os presidentes, com os capitães dos times, das agremiações políticas, que são os protagonistas da eleição. Eu disse hoje de manhã, então, claro, o cidadão que vai votar, sem ele não teria nenhum sentido, mas os partidos, as agremiações, têm que se organizar, têm que fazer esse trabalho que o Cícero está fazendo, trabalho louvável, que eu admiro muito. Tem que ter oposição, sem oposição não tem democracia. Então, super apoio o teu trabalho, Cícero. Obrigado. Buscando aí agregados para concorrerem pelo MDB, para se colocarem à disposição da sociedade. E nesse trabalho amanhã vem o André Cagliari, presidente do Republicanos aqui de Gramado, que também está se articulando, também está fazendo time para concorrer, para eleger pelo menos vereadores, se não a prefeito. Então, virão aqui nesses próximos 20 dias úteis, né? Que são, a princípio, 20 presidentes. Sim. Todos eles têm um extremo conteúdo que eu gosto muito de explorar, porque você fazendo perguntas, às vezes, pessoais, por exemplo, como é que foi, como é que é, quantos irmãos tem, etc., você extrai dali também muito do que é o cidadão e a sociedade. Ela precisa entender mais do que o presidente do partido, entender quem é essa pessoa, como ela se encaixa, como ela se enquadra, para que dali também tome uma decisão por qual partido vai ir. Porque diga-me com quem tu andas. Lógico. Né? E eu te direi quem tu és. Então, perfeito. Quero finalizar te parabenizando pela condução aqui da Câmara de Vereadores também, uma Câmara exemplar. Obrigado. Diga-se de passagem. Começaste bem e segues bem. Aí tem agora esse assunto relevante que nasceu aqui, que eu não toquei porque é um assunto da Câmara também, que é esse e do Executivo, que é do Instituto Federal, que nasceu a ideia dentro da escola do Legislativo, não foi nem por cabeças de vereadores, mas que imediatamente apoiaram uma ideia que veio de um, poderíamos até dizer subalterno da Câmara aqui, que vocês não usam essa expressão, mas de um cargo inferior ao de vereador, surgiu a ideia, vocês abraçaram, e agora nós temos essa promessa do governo federal de estar instalando um instituto que vai preparar pessoas profissionais gratuitamente aqui para esse nosso trade turístico maravilhoso que nós temos aqui, que é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Uma grande vitória para Gramado, para a comunidade. Tenho certeza que será um divisor de águas. No chimarrão, hoje de manhã, eu reproduzi a tua fala em relação ao início da condução disso. Ainda não estava anunciado, mas eu disse aqui, o ministro não iria chamar. Pois é. Não tivesse lá o nomezinho de Gramado, porque daí ficaria não, fazer viajar chato. E até lá, né? Aí eu ia dar bronca. E conhecendo o Bulldog aqui, ele ia ficar bem faceiro lá em Brasília. O programa me chamou, então. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã, 8h15, tem mais uma fala com presidentes de partido da Gramado e Canela. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.